Eu quero falar para você sobre redes sociais. A gente sabe que aqui no Brasil as redes sociais não param de crescer e elas estão se transformando numa poderosa ferramenta de produção e também recepção de conteúdo. Veja aí. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope em 2013, o Brasil tem atualmente mais de 100 milhões de usuários com acesso à internet. E este número não para de crescer. A América Latina é a região com a maior média global de uso de redes sociais em PCs e laptops, com 8,13 horas mensais por pessoa. O continente é seguido pela Europa, América do Norte, África e Ásia. Com a facilidade do acesso à rede mundial de computadores, as pessoas estão se transformando cada vez mais em produtores e receptores de conteúdo que rapidamente são compartilhados com o auxílio das redes sociais. Mas esse fenômeno, que tem exercido grande influência no comportamento das pessoas, é bom ou ruim? As opiniões se dividem. Em redes sociais eu já desisti, eu acho que o pessoal se exalta muito e chega a baixar o nível demais. Todo mundo tem direito de falar o que quiser lá, né? É um espaço aberto. Aí se você não gosta da pessoa, você não segue elas. Eu não faço esse tipo de coisa, mas acho que às vezes as pessoas acabam se expondo demais. Muitas vezes as pessoas recorrem a redes sociais porque elas não têm coragem ou não conseguem falar isso, né, cara a cara para uma pessoa e elas acabam fazendo isso tentando se expressar, tentando desabafar de alguma forma. Só uso o Facebook para olhar as fotos que meu filho posta da minha neta diariamente para eu ver, acompanhar o crescimento dela porque mora longe. Somente para isso. Os besteirol que as pessoas colocam, isso eu nem leio. No Revista da Cidade, vamos refletir sobre a influência das redes sociais e dos formadores de opinião no nosso cotidiano. Assunto interessantíssimo, porque foi uma mudança de comportamento que está acontecendo na sociedade que veio para ficar. Então é melhor que a gente entenda e saiba fazer um bom uso dela, né? Para isso, estou recebendo aqui no estúdio Paulo Nicole Ramires, que é doutor em Ciências Sociais e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Centro Universitário FEI. Seja bem-vindo à revista. Bom dia, tudo obrigado bem? pelo convite. Bom dia. E também a Rúbia Maria Ferrão, que é advogada especializada em Direito Eletrônico do escritório Opsi Blum. Seja bem-vinda também. Obrigada. Tudo bom? Obrigada. Vamos falar primeiro? Eu queria que você respondesse pra gente, Paulo, porque a gente viu aí no VT que realmente o brasileiro encabeça todas as listas quando a gente fala não só em horas de acesso, na internet, cada vez mais acesso, inclusive, e também inclui-se aí o acesso à rede social. Muita gente gastando aí, ou investindo, não sei, muito tempo do seu dia acessando as redes sociais. Como é que você explica esse interesse do brasileiro pelas redes sociais? O que se aponta hoje é que a diferença do acesso do brasileiro em relação a outras pessoas do mundo é que o brasileiro acessa com funções lúdicas, ou seja, para brincar, se divertir, joguinhos, bate-papo ou saber da vida do outro, né? Mas isso se deve também às ferramentas que as próprias redes sociais oferecem, né? São ferramentas que permitem diálogos, compartilhamento de imagens, e aí vem toda a questão, né? Porque nem sempre esse compartilhamento, essas informações são todas voltadas para informações voltadas a alguma utilidade social, enfim, muitas vezes as pessoas expõem a própria vida privada, né? Enfim, então e isso é um desejo também, um anseio que a internet produziu, né? Mas é engraçado porque isso poderia acontecer em qualquer outro lugar do mundo. Por que o Brasil está percebendo esse boom tão gigantesco? A gente está com muito mais acesso à internet como consequência das redes sociais? Isso também, né? Nos últimos anos, né, houve grandes investimentos, tanto do setor privado quanto público, né, para a expansão da rede, né? Inclusive, nessas eleições, né, que eu acho que é o tema que a gente vai discutir mais hoje, foi a eleição que mais se debateu política nesse país, né? No âmbito nacional e fazendo com que houvesse tanta polarização política também. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque a gente percebeu que 2014 foi o ano das redes sociais aqui no Brasil. Afinal de contas, além das eleições, a gente teve a Copa do Mundo, que também gerou muita discussão, muito comentário. Só que diferente das eleições, na Copa do Mundo estava todo mundo no mesmo time, teoricamente, né? Todo mundo torcendo pelo Brasil. Então as brincadeiras eram generalizadas. Agora, a política fez com que as pessoas se inflamassem muito mais, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, a gente já discutiu esse assunto aqui também no programa, muitas das leis que valem para o nosso dia a dia, para o mundo fora virtual, também valem para a internet, como, por exemplo, racismo, injúria racial, homofobia, enfim, e tantos outros crimes que as pessoas podem praticar também na internet. Mas com relação à legislação eleitoral, como é que fica essa questão?
quando a gente fala em injúria e briga, discussão e xingamentos é uma questão. Mas e com relação à propaganda política que foi feita na internet? Porque também foi muito utilizada pelos partidos para difundir ideias e pensamentos, coisa que na televisão, no rádio, a gente já tem uma legislação específica. Como é que fica este meio de comunicação? Já existe uma discussão nesse sentido? Sim, existe uma discussão nesse sentido e, inclusive, existem normas próprias que regulamentam como que pode ser feita a propaganda, né, os limites, o momento em que ela pode ser realizada, e, inclusive, é permitido o uso desse tipo de propaganda na internet. Existindo alguma situação em que possa ser considerado um desrespeito a essas regras que são impostas para esse meio específico, a pessoa... vão ser feitas denúncias, né? E isso vai passar aí pela análise do Poder Judiciário, que vai avaliar aquele conteúdo e ver se houve abuso e descumprimento das normas, né? Então tem que seguir uma série de regras que existem momento específico para ser feito, né? Então isso tem que ser bem acompanhado pelos partidos para que não tenha assim, nenhum tipo de deslize nesse sentido, né? E venha aí uma... Mas então vai ficar uma questão de um controle mais interno. A internet vai continuar sendo um território livre, porque a questão que eu quero chegar é a seguinte: na televisão, durante o período eleitoral, ou no rádio, ou no jornal, não adianta o candidato querer comprar um espaço a mais, por mais que ele tenha dinheiro e queira investir, porque existe um tempo estipulado. Agora, na internet isso não acontece, né? Qualquer pessoa pode postar o que quiser, ainda mais falando em redes sociais. E, vai ter algum tipo de controle eleitoral, a gente pode dizer assim, dentro da internet no futuro próximo, em vista ao que aconteceu, a influência grande que a internet teve nessa eleição, nesse pleito especificamente? Isso, existem as páginas dos partidos, as páginas dos candidatos, que isso é uma forma de comunicação, né? E existem os meios de comunicação de televisão, que ainda que seja pela internet ou mesmo de jornais, e aí sim essas restrições valem nesses espaços, porque tem que ter um tratamento igual entre todos os candidatos e tudo, mas quando o partido tem a sua própria página, essa discussão acaba mantendo, ele pode manter esse ambiente, né? Esse espaço voltado à discussão dos ideais que são defendidos, das propostas, enfim, isso pode... Então, a diferença é essa, são os canais de comunicação, enfim, que se é feito de própria televisão ou de jornal, e a diferenciado desse, que aí são espaços para promoção de debates, ou mesmo de explicar qual é o sentido ali do partido e tudo, né? Então, há essa distinção, né? Falando em debate, isso foi o que aconteceu em larga escala, né, durante essas eleições. As pessoas acabaram entrando num embate direto com pessoas muito próximas. Foram muitas as histórias de família que brigou, pessoas aí com amizades de infância que pararam de se falar por conta da divergência de ideias ou por conta da insistência de um em enfiar uma ideia na cabeça do outro. Quer dizer, as pessoas ficaram muito inflamadas realmente durante essas eleições. Como é que você explica esse comportamento? Existe aquela proteção, aquela barreira de ser virtual, coisa que no embate pessoal a pessoa não faria? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que isso é saudável para a democracia, né? O embate, não a briga, né? Enfim, são coisas diferentes, né? O fato de eu divergir de outro indivíduo significa que eu tenho necessariamente que brigar. Enfim, quanto mais respeitar a opinião dele é primordial, conflito no plano das ideias, mais desenvolvimento de políticas sociais, enfim, econômicas, né? Mas o que permitiu, de fato, esse embate dentro das próprias casas, né? Isso se deve principalmente porque, graças à internet, o eleitor ele deixou de ser passivo, como sempre foi, em relação à televisão, ao rádio, aos jornais, quando simplesmente ele escutava ou lia a notícia do seu candidato e ponto final. Mas agora, com a internet, cada um tem a capacidade ou de criar, transmitir informações, conhecimentos. Então, é evidente que à medida que você democratiza o acesso à possibilidade de construção de informações, esses embates vão surgindo naturalmente. Acho que as pessoas se sentem mais à vontade para falar o que pensam na internet. E é isso que leva à crise da representação política que a gente tem hoje, né? A ideia de lideranças políticas, elas estão em crise, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Os partidos também parecem que não funcionam mais. Então, isso é uma tendência mundial mesmo. Ô Rubi, as pessoas têm que tomar cuidado com os compartilhamentos, porque isso acontece muito também, né? Sim. Muitas vezes um conteúdo, apesar de não ser verdadeiro, acaba sendo compartilhado muitas vezes como uma verdade absoluta, acaba, né, prejudicando a vida de muitas pessoas. É importante que a pessoa
primeiro verifique a veracidade dessa informação, verifique essa fonte antes de fazer um compartilhamento, porque aquilo vai ficar marcado na sua página para sempre? Sim, as pessoas precisam entender que a partir do momento que você compartilha um determinado conteúdo, você está chancelando aquele conteúdo. Está dando seu aval. Está dando seu aval. Tá. Então você pode ser chamado a responder por aquilo que você disseminou, né? A gente já tem, inclusive, aqui em São Paulo, decisões que responsabilizam pessoas que compartilharam conteúdos ilícitos, né? Conteúdos que violavam direitos de terceiros. Porque muitas vezes o que se vê na internet é que as pessoas ofendem outras, né? Ofendem o direito das outras e aí já passam a usar de expedientes ilegítimos, que a gente fala, exageros, né? Já passam a violar o direito de terceiros. E isso, com esse tipo de situação, podem ser chamados em um processo a responder por aquilo que escreveram. Até porque a prova está lá. A grande questão da internet é que é mais fácil fazer prova de uma situação irregular, porque o conteúdo vai ficar ali, né, até ele não ser removido, então é fácil até para entender qual foi a intenção da pessoa, ter a palavra exata que foi dita ali na rede. Então... Daqui a pouco eu quero que você fale também sobre essa questão das provas, de como a pessoa pode reunir esses argumentos caso se sinta ofendida e queira entrar com, enfim, com um processo contra quem injuriou, caluniou, etc. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Leão. Leão, a gente percebeu que o comportamento do público mudou muito também, né? Com o advento aí das redes sociais, com a inclusão, né, de todas essas mídias e tudo mais. Eu não peguei essa fase, mas você já está na televisão há muitos anos, então você está tendo hoje um contato muito diferente com as pessoas também. Hoje a gente tem tanto o comentário bom quanto o comentário ruim, em qualquer situação ou sobre qualquer coisa que a gente fale, qualquer comentário que a gente faça, a gente tem uma reação automática e imediata do público também. Eu queria que você falasse sobre essa mudança de comportamento ao longo dos anos aí. Você acha que mudou para o bem ou para o mal, esse contato mais próximo do público? Então, aí são vários aspectos, né? Primeiro, eu acho que uma coisa que mudou muito é a relação pessoal mesmo. Antes eu falava com os artistas pessoalmente ou por telefone. Né? Então você sentia o tom da voz, você sentia uma série de coisas. Eu achava muito mais verdadeiro isso, muito mais fácil de você lidar. Agora, hoje é muito mais impessoal. E hoje em dia eu achava engraçado porque eles reclamavam, porque esses fofoqueiros que falam da vida da gente expõem a intimidade. E hoje eles expõem a intimidade deles mesmos, né, na internet. Então você entra na página de uma artista e você não precisa nem falar com ela. Você vê lá, ela já causa tanta coisa lá que você já pega aquilo, já usa para passar para o público, né? Então, quer dizer, tem esse aspecto também. Tem a questão da assessoria de imprensa também, que eu achei uma coisa muito antiética agora na campanha política, por exemplo, que os assessores de imprensa que normalmente passam informações, usaram esse veículo, né, para poder fazer propaganda política. Em todos eles que eu pude, eu sempre mandei um recadinho assim, por favor, use esse canal só para o seu trabalho. Não me interessa a sua opinião política, porque eu acho desagradável, quer dizer, você abre um e-mail achando que era uma coisa de trabalho e aí não é, né? Então teve uma série de mudanças, principalmente com essa relação com os artistas, né? Hoje ficou tudo muito mais impessoal. Né? Quer dizer, até as assessorias de imprensa das emissoras hoje usam a internet também. Então você não consegue falar nem com a assessoria de imprensa mais hoje das emissoras, a não ser que seja por e-mail. É verdade. Que é uma coisa muito fria. Então, é uma mudança de comportamento generalizada, a gente pode considerar assim, né? Afinal, hoje a pessoa tem aí um blog, as pessoas que têm um número X de curtidas no Facebook, elas já são formadoras de opinião. Sim. Então existe uma responsabilidade muito grande quanto ao que se posta, ao que se compartilha também, e é esse cuidado que a gente tem que tomar com a internet também, mesmo porque isso pode gerar problemas futuros. Eu queria que você falasse pra gente finalizar, Rubia, a pessoa que se sente caluniada, a pessoa que de repente foi ofendida, que tipo de provas que ela deve reunir e que tipo de importância que isso tem durante o processo judicial? Como é que ela pode se defender? A prova para um processo, ela é essencial, porque aquilo que não for levado num processo é como se ele não tivesse existido no mundo, né?
Então a pessoa pode desde imprimir a página, imprimir aquele conteúdo, como fazer provas melhores, que é justamente procurar um tabelião e usar um instrumento chamado ata notarial. Né? Com esses documentos, isso vai ser uma prova efetiva lá na frente num processo indenizatório que aquele conteúdo de fato existiu, porque a primeira providência de uma pessoa que se sente ofendida na internet é buscar a remoção daquele determinado conteúdo. Né? Então a prova tem que ser preservada para o juiz poder avaliar quão agressivo, se de fato violou ou não um direito. Então isso é fundamental. Mas isso tudo vale como prova? Sim, até uma impressão da página vale como prova. Então a pessoa precisa ter essa cautela e pensar sempre, né, que isso tudo vai ser avaliado por um juiz. Então quanto mais provas ela conseguir reunir, melhor. Né? Mais fácil de convencer se houve o abuso ou não dentro daquela rede social. E sempre as pessoas têm que estar atentas a ter respeito ao próximo, porque a sensação que eu tenho é que às vezes a pessoa pensa que não vai ter nenhuma consequência aquilo que ela posta, e não. A gente vê que existem ações judiciais, até mesmo no âmbito penal, respondendo, como você disse, por injúria, difamação, e até mesmo no âmbito civil por indenizações. Né? Porque a gente viu muita coisa feia acontecendo, né, na internet, inclusive pós-eleições, né? As pessoas falando do povo nordestino, colocando inflamações de ódio, né, em cima disso. Quer dizer, situações muito difíceis da gente ver que as pessoas realmente se sentem no direito de fazer isso, né? E, na verdade, o direito que a gente tem é de respeitar as pessoas, né? Também no mundo virtual. Com certeza. Hashtag fica a dica, né, gente? Vamos lá, então obrigada pela presença de vocês. Eu convido para que vocês voltem ao Revista da Cidade, claro, para que a gente continue falando sobre esse assunto. Esse assunto não se esgota nunca, né? No contrário, cada vez mais a gente tem aí coisas importantes para falar a respeito do mundo virtual também. Paulo Nicolini Ramires, doutor em Ciências da FESP São Paulo, obrigada, viu? Obrigado, pela entrevista, até a próxima. E também a Rúbia Maria Ferrão, advogada da Office Bloom, obrigada pela presença de vocês. Vou deixar aqui um site, né, para fazer contato com você também. O site lá da FESP é o www.fespsp.org.br, fespsp.org.br. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Pessoal, é uma delícia mexer na rede social, todo mundo sabe, né? É muito bom a gente ter aí esse contato com pessoas que você não via há um tempão, poder compartilhar suas fotos, poder, enfim, trocar informações, se aproximar das pessoas e não se distanciar, como muita gente acaba fazendo através das redes, mas tudo com responsabilidade, tudo com respeito, tudo com cuidado, fica sempre muito melhor, né?